projeto Cobionet estuda primariamente a biodiversidade. Para isso estamos a desenvolver alguns estudos em ecossistemas fundamentais da zona costeira tropical, como por exemplo as florestas de mangal, as pradarias de ervas marinhas, a costa rochosa e arenosa, de onde se extraem a maior parte dos recursos em atividades de subsistência. Estamos não só a estudar alguns processos ecológicos fundamentais e também uma inventariação da biodiversidade, mas também a avaliar a degradação desses sistemas e a experimentar aquilo que são as técnicas emergentes de restauração desses sistemas, como replantações de floresta de mangal ou replantações de pradarias de ervas marinhas. As florestas de mangal são extremamente importantes, são reservatório de biodiversidade, mas são também muito importantes do ponto de vista ecológico quando consideramos o conjunto dos ecossistemas costeiros. As florestas são não só um reservatório de matéria orgânica de que se alimentam muitos organismos, nomeadamente peixes e crustáceos, mas também providenciam refúgio para os seus estados larvares e juvenis e, portanto, são essenciais na manutenção dos estoques de pesca que se encontram ao largo. Portanto, estas pequenas raízes, como vemos aqui, os pneumatóforos, que são estas estruturas de algumas árvores de mangal e que servem para que a árvore possa fazer trocas de gasosas com a atmosfera, uma vez que o sedimento é muito anóxico. Eles desenvolvem estas raízes e estas raízes ao mesmo tempo vão ser zonas de refúgio para pequenos organismos que encontram aqui, portanto, a defesa contra os predadores que têm na massa de água. E, portanto, concentram-se nestas zonas. E, portanto, estas zonas são berçários, são viveiros para muitas espécies de interesse comercial, nomeadamente peixes e crustáceos. Bem-vindos ao Mangal. Estamos em Moçambique. O Mangal é quase sinónimo de Moçambique. Eu explico porquê. Este país de quase 3.000 km de linha de costa tem uma população concentrada na linha de costa, mais de 60% da população, e há uma dependência enorme para os mangais. Não é? As pescarias em Moçambique têm a ver com os mangais. Nós estamos aqui na Baía de Maputo, na ilha de Inhaca, não é? Exatamente o ponto da implementação do projeto Cobionet. Nós temos aqui 18.000 hectares de mangal, não é? 6% de toda a área de mangal do país, não é? Que são cerca de 300.000 hectares, e o país inteiro é um dos países com maior concentração de mangal em África, não é? Acabando tendo cerca de 2% de mangal do mundo. O mangal em Moçambique tem uma concentração enorme na zona centro do país, não é? Lá onde também temos muitos rios. Este país tem cerca de 50 bacias, aliás, das quais cerca de 11 são internacionais e muitas delas estão concentradas efetivamente na zona centro, mas aqui na Baía de Maputo, este é o segundo ponto importante, mais importante da pescaria de camarão. Falar do mangal, o mangal são estas árvores meio esquisitas, não é? Estão neste ambiente de transição, elas gostam de água, mas a água tem que ir e vir. Esta é a definição do mangal, e elas, ao fazerem isso, o mangal acaba tendo características muito próprias. Tem estas raízes aéreas, tem estes frutos muito típicos, começam a crescer na planta-mãe, como os animais, não é? Tem alguns dos frutos são movidos pela correnteza.
aplicações imensas sobre o mangal. Não é? Eu posso falar aqui das aplicações diretas, como nós, de uma maneira geral, podemos ver o uso de estacaria, enfim, o uso de tanino para pesca, também pode haver alguns medicamentos, enfim, raramente algo é comestível no interior do mangal, mas nós temos, hoje em dia, no contexto das mudanças climáticas, o mangal também é um grande contribuinte para a manutenção do clima saudável. O mangal ocupa uma área extremamente pequena em relação às florestas do mundo, mas ela é uma autêntica bateria de carbono. O carbono é igual à biomassa, basicamente é metade da biomassa, e há uma grande concentração disso no seu solo, como vocês verem, é bastante escuro. Então ela é um grande contribuidor para a tamponização, o efeito das mudanças climáticas. Isso é extremamente importante porque em muitos países aqui africanos e pelo mundo inteiro também, na questão do mangal existe uma grande redução do mangal e é importante que a gente mantenha o mangal. Os mangais, eles são uma floresta com particularidades muito específicas, principalmente por causa da sua função ecológica. Temos as florestas de mangal em zonas específicas que alimentam, que servem como berçário. As florestas de mangal servem como berçário e zona de alimentação para muitas espécies pesqueiras, de interesse econômico principalmente. E não só, mesmo para o próprio equilíbrio ecológico, nós temos as florestas de mangal como uma base para a produção primária. Então, no geral, as zonas em que temos as florestas de mangal, vamos também ter um certo nível de produção primária que vai alimentar tanto peixes, camarões, etc. Então, temos essa floresta aqui, que é a base da produção primária. Quando olhamos para o solo do mangal, vemos que ele parece estar todo furado, com pequenos buracos. Esses buracos correspondem às galerias onde vivem crustáceos, sobretudo caranguejos, que se vão alimentar da matéria orgânica depositada no solo. Vemos aqui, por exemplo, um exemplar típico dessa fauna, uma uca. Estes pequenos animais, portanto, alimentam-se dessa matéria orgânica decomposta e constituem um reservatório de matéria orgânica muito importante, que é aproveitada por outros organismos depois, como por exemplo os peixes. Os serviços que os mangais têm podem ser divididos entre que a comunidade, falar das pessoas, podem se beneficiar do mangal. Temos dois tipos, os serviços diretos e serviços indiretos. Os diretos são aqueles que a comunidade, tendo a floresta, tendo uma planta de mangal, a comunidade pode se beneficiar desta planta. Vamos falar de uso de estacas de mangal para construção, uso para lenha, para combustível neste caso, e vários outros usos. Ou tendo a floresta de mangal também é fonte onde eles podem apanhar caranguejo, camarão. Então temos os usos diretos que a comunidade pode ter indo para a floresta de mangal e tirando alguma coisa. E também temos os usos indiretos, que são os usos que são os benefícios, também podemos chamar benefícios que as comunidades têm pela existência de uma floresta de mangal perto da sua zona, perto da sua casa, em que, por termos uma floresta de mangal, a sua casa fica protegida, tanto de cheias, ciclones, etc. A investigação não pode ser feita fora, ou principalmente quando tratamos de florestas de mangal, que são florestas que têm grande interesse para a comunidade local. Ela não pode ser feita sem o engajamento da comunidade. Então, uma das grandes dificuldades é mesmo abordar a comunidade, porque a investigação muitas vezes é feita independentemente das comunidades ou das pessoas, porque é um conhecimento científico que está a ser desenvolvido. E a parte do engajamento muitas vezes tem a ver com o próprio governo. A investigação, na verdade, ela é feita para informar os tomadores de decisão, está entre as comunidades e o governo, os tomadores
de decisão. Então, esta investigação serve para informar tanto as comunidades quanto os tomadores de decisão. O que nós estamos a fazer no COBIANET? Eu acho que bom, o COBIANET ele envolve vários parceiros, sobretudo 2 países, Moçambique, aqui na Baía de Maputo, e temos a Ilha do Príncipe, do outro lado, o país irmão, lusófono, que é uma interação fantástica e mútua e benéfica. Nós estamos a fazer experiências de restauração, tanto aqui na Baía de Maputo e há outras na Ilha do Príncipe, e há resultados bastante tangíveis, não é? Eu via isto aqui como uma mata cerrada. Eu sabia que isto aqui era proibido pescar de antes, não é? Mas pronto, foi a vandalização automática quase em 90. Começaram 80. Começaram a destroncar isto, quer dizer, desapareceu a mata. Eu fiquei, não estava a perceber nada. Mas pronto, começou a política, mangal, não mangal, mas veio na minha cabeça. Esse tipo de mangala, parece que são aquelas árvores que havia ali, vermelho, o quê? Pronto, eu reuni com os meus amigos, compramos uns plásticos ali. Começamos a encher o mangal. Uma brincadeira lá para a Folha Verde. Mas nós estamos aqui a trabalhar, o que nós estamos a precisar é multiplicar o nosso produto, para as pessoas mesmo verem que nós estamos a fazer coisa para eles, não para nós. De antes havia muito marisco aqui, havia muito caranguejo. Havia muitas coisas aqui mesmo na zona úmida. Muito caranguejo aqui que havia, mas agora muitas coisas desapareceram. Quer dizer, não estou a conseguir ver onde está esse tipo de peixe que abundava tanto aqui. Por aqui eu posso chamar de ninho do peixe, é aqui. Então, para mim aqui é ninho do peixe. Era mais melhor a gente mantermos esta floresta aqui, densa e conservável e, quer dizer, racionalmente usável, não é? Não isto que está a acontecer hoje em dia, porque não tem mangala aqui. Aqui, quando você ver mangala agora, é a nossa reposição. Se ver mangala é este tipo de mangala. Não existe aqui. Só tem salgueiras, só estou a ver. Só salgueiras, só. Mangal, dito mangal, é este. Mangal vermelho. Não existe. O que está a existir agora é a nossa reposição desde 2014. Assim. Nascemos mesmo por necessidade do ambiente. Confirmar que na falta do mangal o peixe também desaparece. Então, para mim, não sei o que é que posso fazer. Pedir a quem que é de direito para dar mais ouvido no mangal. Porque o mangal é sistema da vida de cada um de nós. Então, nós, como população, temos de saber por que é que só esta árvore só está aqui na zona ribeirinha. Não existe esta planta lá em cima. É o que nós não temos. Então, nós estamos a tentar, conforme estão a ver aqui os nossos jovens aqui, estamos a tentar incutir aquilo que a gente vimos dos nossos bisavós ou os avós, para estes terem na cabeça, para eles também serem guardiões desta natureza, porque isto é a natureza. Quando se fala dos recursos naturais da natureza, é isto aqui. Não sei se só irá. É isto. Temos que plantar o mangale e controlar o mangale para que não andem as crianças estragarem e também pessoas grandes que andam a cortar o mangale de qualquer maneira. Então nós estamos aqui como seguranças da associação. Eu gostaria de que esse mangale ser a caixa, ser o futuro para nós e não revoltarmos para trás, continuarmos para frente. O projeto COBIANET é uma rede lusófona que é financiada pela Rede para o Desenvolvimento HK Development Network e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal. É um projeto que busca
o estudo da biodiversidade costeira, sobretudo na vertente de conservação dos ecossistemas e sua relação com a segurança alimentar das comunidades locais.